dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, do Grupo Especial Francisco de Assis. A palestra de hoje o tema é o Espírita. E aí a gente trouxe a nossa amiga, nossa irmã, a Eugênia Matos. E para começar então, eu trouxe a leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 92. Objetivo da fé. Alcançando o fim de vossa fé, que é a salvação das vossas almas. É de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho do autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o tempo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são características dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas. Porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Então, meus irmãos, depois dessa leitura, eu convido aqueles que quiserem e puderem, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, que a gente já comece a receber, as energias que foram preparadas pelos mentores espirituais dessa casa para receber a cada um de vocês, encarnados e desencarnados. Que Deus, nosso Pai, esteja presente conosco por essa manhã e por toda a nossa vida, animando a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa saúde e a nossa vontade de nos melhorarmos cada vez mais naquele caminho que foi trilhado por Jesus há mais de 2000 anos. Pedimos as bênçãos para nossa irmã Eugênia, para que ela nos ajude a entender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. E pedimos permissão para darmos início aos trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia. Bom dia. Agora sim, senti que eu cheguei no gasto. Eu primeiro gostaria de agradecer essa espiritualidade amiga que me oportuniza o trabalho de estar aqui, porque vocês sabem que quem fala para muitos deve para muitos, Eu não sei exatamente o que, mas muita coisa devo a vocês. Mas uma coisa eu tenho certeza e gostaria de agradecer, é o carinho com que o Gaspar sempre me recebe,
quando eu estou aqui, a alegria de estar aqui. E hoje eu descobri também que eu sou resistente à mudança. Porque eu cheguei, fui procurar o café, no café não estava mais no mesmo lugar, e eu fiquei procurando cadê o café, e aí vi que ele está num lugar muito melhor, mas eu senti falta de entrar ali naquela portinha estreita e pegar meu café, né? Você pegou o café? Peguei, tá aqui ó, a prova do crime. Então, meus irmãos, descobri que eu sou mais resistente à mudança do que parece. Cheguei aqui, fiquei inibida, subi, fiquei esperando o pessoal terminar de cantar. Mas é isso. Também gostaria de, nesse momento, aproveitar a oportunidade para parabenizar todas as mães pela passagem do Dia das Mães, que vai ocorrer amanhã. E desejar para todas, mães e pães, né? Porque tem pais que são verdadeiras mães, eu primeiro conheço 2. Um deles, a esposa faleceu e ele cria a filha, uma menina sozinha, né? Sempre lembro dele, que ele diz, quando for parabenizar as mães, você lembra de mim. Eu falei, tá bom. Então, aos pais, aos pães e às mães, né? Nessa tarefa bendita que é a maternidade. Seja ela uma maternidade física, uma maternidade afetiva. Esses dias eu fui ao casamento de um dos meus sobrinhos e fiquei sabendo pelo juiz que nós temos agora, pela lei brasileira, 3 maneiras da gente se tornar mãe. A gente pode se tornar mãe, isso do ponto de vista legal, porque eu fiquei feliz, porque espiritualmente sempre foi assim. E ele disse que é quando você tem um filho biológico, quando você adota um filho e quando você casa com alguém que tem um filho menor. Você passa a ser mãe legalmente daquela criança, a ponto de você poder descontar no imposto de renda o que você paga de escola, essas questões todas. E eu lembrei de uma amiga que veio me dizer, eu adoro ele, mas não suporto os filhos. Eu digo, meu bem, você está com o homem errado. Porque quando a gente compra como pacote completo, não é isso, mães? Principalmente as mães de segundo casamento. Mas enfim, o nosso tema de conversa da manhã de hoje diz respeito intimamente à nossa experiência como espírita. Todos os livros que eu li, na verdade, eles se complementam em algum aspecto, mas todos eles têm um ponto em comum, que a questão da doutrina que os espíritos amigos nos falam não é eu me inscrever, não é eu dizer que eu sou espírita, não é fazer palestra, não é 40 anos dando passe, não é o nosso viver íntimo e no cotidiano o espiritismo. Isso é o que nos torna espíritas. Logo, ser espírita é meio complicado, né? Porque uma coisa é o que a gente aparenta ser e a outra coisa é o que a gente verdadeiramente é. Então, para sermos efetivamente espírita, é uma vivência íntima, que pode não parecer aos olhos de outras pessoas, e alguém ser verdadeiramente espírita, e pode acontecer de eu parecer a vocês todos que eu sou espírita e na minha intimidade eu não sou. É disso que eles falam. Então é uma reflexão sobre a nossa vivência, tendo o espiritismo como norteador, mas não o norteador da nossa vida social, daquilo que a gente aparenta, mas a adesão da doutrina espírita na nossa vida mais íntima. E numa sociedade em que tudo parece, mas não é difícil a gente realmente ser espírita, porque você pode parecer que é e você não ser. Esses dias, vocês não vão contar isso para ninguém não, tá? Eu conheci uma moça no voo, uma menina maravilhosa, fiquei encantada com ela. Mas sei onde ela mora e sei porque ela falou do esposo dela e tal, e eu até mais ou menos que conheço assim de vista. Só que esses dias, eu não tenho Instagram, essas coisas, só tenho o Zap. Na foto do Zap,
ela estava num carro belíssimo, eu não conheço o carro, tá, gente? Para mim, carro é cor, é branco, preto, só conheço assim, vermelho. Qual é o seu carro? Quando toda vez que me manda um Uber, meus filhos me mandam, eu digo, diga a cor, que a placa, a vista já não está muito boa, eu não enxergo direito, né? Então, essa minha nova amiga estava num carro belíssimo, parada à porta de uma casa maravilhosa. Vocês têm amigo rico? Eu tenho. A casa não é dela, porque eu conheço a dona da casa. O carro também não deve ser dela, deve ser daqueles que a gente aluga, né? Esses dias a gente precisava viajar, a gente alugou um carro maravilhoso, eu e os filhos, mas nós não somos proprietários daquele carro, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque nesse mundo de parecer ser é muito importante para a gente não parecer ser espírita, mas sermos verdadeiramente espírita. Mas as perguntas que talvez ocorram para vocês agora é assim, de posse dessas leituras, o que é ser espírita? Como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Como deve ser a conduta do espírita? Não uma questão aqui fechada, um manual, mas as recomendações que os espíritos amigos falam através principalmente Emmanuel e Joana, quer dizer, Chico Xavier e Divaldo Franco, através da psicografia deles, o que se espera espiritualmente falando, não socialmente falando, de alguém que tem qual é a conduta espírita, né? O que a espiritualidade espera de nós. E eles também fazem uma classificação muito interessante, que eu trouxe aqui para a nossa reflexão, de estágios pelos quais nós passamos, desde aquele primeiro momento em que a gente conhece doutrina espírita, até o momento em que a gente realmente pode ser considerado espírita para a espiritualidade. Isso não quer dizer que o fato da gente colocar essas características e eu ainda não estar nessa característica, ou algum de vocês não está, não significa que nós não vamos atingir um estágio superior. Nem é para a gente tirar o nome da gente lá quando for perguntar lá no Ibope, né? Qual a sua religião? A gente pode dizer que é espírita, porque nós estamos ensaiando uma elevação maior dentro do espiritismo. Eu usei algumas obras que eu falo para vocês, e aí depois vocês também, ao longo da conversa, vocês vão ver que a gente lê outras coisas. No Livro da Esperança tem 2 capítulos que falam sobre isso. O Livro da Esperança é Chico e Emmanuel, capítulo 66 e capítulo 70. Um fala sobre o espírita e outro diz o que é ser espírita. No livro Pão Nosso, no capítulo 87, Emmanuel pondera, e aliás o título é esse, Pondera Sempre, que ele fala dos exageros, né? Que às vezes a gente comete quando conhece o doutrina espírita. Natural, né? Meu professor de metodologia científica, com quem eu aprendi e depois passei a lecionar também, ele dizia, e ele era um ex-padre salesiano, e ele dizia assim, o problema do convertido é que ele é exagerado, né? Então às vezes a gente exagera, no sentido que a gente conhece a doutrina espírita e quer ir todo dia para o centro, um dia fazer uma coisa, fazer outra, e o pessoal lá em casa precisando da gente e a gente se exibindo lá no centro espírita, né? Então eles falam muito sobre a preocupação que a gente tem que ter de saber onde começa o nosso trabalho espírita. Então o primeiro lugar, segundo esses autores, é dentro do nosso lar. Vinha de Luz tem uma questão muito interessante no capítulo 60, que ele diz assim, a pergunta é, que fazer de especial? Ou seja, uma vez que você adotou doutrina espírita como filosofia de vida, como pesquisa científica, como religião, a partir daí que mudanças isso causou na sua vida? Porque se não tiver causado nenhuma mudança, na verdade o espiritismo ainda não entrou no seu coração. Mas vamos conversar um pouco sobre a doutrina espírita dentro dessa visão de comportamento doutrinário.
O ensinamento espírita, a base do ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar na obra espírita. Eu adorei isso. Nos alcança sem gritar, ou seja, não é aquela coisa que eu vou sair depois que eu descobri que o Espiritismo está me ajudando muito na minha vida, provocou mudanças, que aí eu vou sair por aí aos 7 cantos. Você ainda não é espírita, você só vai conseguir a salvação a hora que você se tornar espírita. Então, cuidado com esse tipo de coisa, porque como eles nos falam, o ensinamento espírita não grita a obra do Cristo, mas segue no íntimo. E isso é uma preocupação desde quando Kardec começou a organizar, né, a doutrina dos espíritos. E está na própria construção do Evangelho de Jesus, quando ele diz que não veio ferir a lei, ele veio fazer com que ela se tornasse uma prática nas nossas vidas, né? Mais ou menos assim que ele fala: não vim destruir a lei, mas exemplificá-la, vivenciá-la. Então, todo o conhecimento que às vezes nós trazemos de outra religião que abraçávamos antes de conhecer doutrinas espíritas, para aqueles que não nasceram em família espírita, na verdade deve servir de base para que a gente transmute esses entendimentos no entendimento espírita, né? Então a busca é sempre a transformação das pessoas, aquilo que a doutrina espírita chama de reforma íntima, para uma vida mais proveitosa, para uma vida mais próxima, mais próspera em Jesus. Porque às vezes a gente pensa que prosperidade em Jesus se liga a questões financeiras, e na verdade prosperidade com Jesus é uma certeza íntima, é uma confiança íntima baseada nesse texto que a nossa irmã leu sobre a questão da fé. É a confiança num Deus que nos ama profundamente, que jamais vai nos abandonar. E que seja o que for a dificuldade que nós estamos atravessando, nós combinarmos isso do outro lado da vida. E nós combinarmos que nós íamos recorrer à espiritualidade para que ela nos desse a força suficiente para que nós pudéssemos passar por esse momento difícil. O que a doutrina espírita fala de lágrimas e consolações. Tem textos belíssimos, tanto de Joana de Ângeles como de Emmanuel, sobre isso, né? Então, tem uma fala que todas as pessoas que estudaram com esse senhor falam. Ele é um senhor lá do interior de Minas, que ele falava, você repetia sempre isso, ele já está desencarnado: o Espiritismo não exige nada, mas espera tudo. O que ele quer dizer com isso? Ele não exige nada no sentido da sua aparência, mas exige tudo da sua modificação íntima. E o que significa então fazer essa reforma íntima? É só a gente pensar num sofá. Você vai reformar um sofá. Você pode jogar o sofá fora e comprar outro? Não, então não é reforma. Se é reformar, significa que algo você vai aproveitar e algo você vai melhorar. E você vai melhorar aquilo que no sofá não está bom. Trazendo isso para a nossa reforma íntima, nós vamos nos manter tais quais somos, porque sabemos do nosso limite, sabemos que nós não vamos de uma hora para outra fazer essa grande transformação necessária, mas nós vamos tirar de nós aquilo que não nos faz mais bem, que são as nossas viciações, com grande dificuldade, porque geralmente essas viciações já nos acompanham há vidas e vidas atrás. Então, por nos acompanhar, ela virou meio que um jeito da gente ser. É uma coisa que a gente sem querer incorpora. São aquelas coisas que às vezes você se olha e diz: meu Deus, eu estou fazendo isso de novo. Igual hoje eu percebi que na verdade eu tenho dificuldade com mudanças, apesar de eu achava que não. Mas já estou estranhando até porque o café mudou. Imagina quando muda a minha vida, né? Não devo estar tão assim. Vou voltar essa questão para a terapia, tá, meninos?
com certeza. Então, apesar dessas nossas dificuldades, muitas delas, como eu já falei, que nós trazemos de outras vidas, provocar modificações positivas na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, é que se traduz na nossa opção por doutrina espírita. Todas as vezes que eu estou refletindo sobre as minhas dificuldades mais íntimas, coisas que às vezes eu não conto nem para o melhor amigo, nem para a esposa, nem para o maridão, só conto às vezes na terapia, dependendo se eu sou muito sincero ou não com o terapeuta. Mas esse agir é que faz a diferença. E falando sobre a questão da nossa ação no bem, eu lembrei de uma música que é a autoria do Peninha, que ele fala assim, mas o Caetano que canta, né? Fala assim: fala que me ama, mas é só da boca para fora. Você fala que é espírita, mas é da boca para fora, igual eu estou falando aqui para vocês, da boca para fora. Será que dá para viver assim, intimamente? Tem que perguntar lá para os meus filhos, né? Aqueles que me conhecem melhor. Então, o que é ser espírita e o que não é ser espírita? Primeira coisa é ser cristão, no sentido de que nossa moral, a moral que norteia o nosso cotidiano, não o que as pessoas veem, né? Como está o carro e a casa que a minha amiga fotografou, que não é dela, e com certeza, o carro eu não tenho certeza, mas a casa eu tenho certeza. Então, os seguidores do ensinamento de Jesus, é isso que nos faz verdadeiramente espírita. Quando Jesus, naquela passagem de Emmanuel, qual é o espírito que mais se assemelhou, né, que mais teve qual é o espírito mais evoluído que nós conhecemos, alguma coisa nesse sentido, e ele fala que é Jesus. E então o Evangelho de Jesus, através dos comentários dos espíritos amigos, né, eles compõem o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte da codificação kardeciana, ou seja, é vivenciar o cristianismo redivivo. O que é o cristianismo redivivo? É o cristianismo dos primeiros tempos. O cristianismo dos primeiros tempos era dificílimo. É só a gente lembrar o pessoal que teve que ir lá para servir de comida para os leões por se declarar a sua fé. Os cristãos se reuniam nas catatumbas, ou seja, escondidos. Se dizer cristão era correr risco de vida. Então, quando nós pensamos no cristianismo dos primeiros tempos, a gente pensa só no Evangelho de Jesus, mas não se lembra do testemunho que essas pessoas deram para que o cristianismo chegasse até os dias de hoje, né? Então, ser espírita, meus irmãos, é buscar a cada dia, sem cessar, a nossa melhoria íntima, sendo uma pessoa mais compreensiva, mais tolerante, mais paciente, mais sensível no sentido da empatia para com a dificuldade do outro, porque às vezes é muito fácil a gente ser empática quando alguém está passando exatamente o que você passou. Aí você diz para a pessoa: eu sei o que você está sentindo, eu passei por isso. Mas como ser empático com uma dor que nessa vida nós ainda não passamos, mas com certeza passamos em outras, né? Porque uma vez que a gente ultrapassa, é igual o jogo, esses jogos eletrônicos. Uma vez que você passa por uma fase, você está preparado para uma outra fase. Isso não quer dizer que a próxima fase é mais fácil. Normalmente é mais difícil, mas justamente porque você está preparado, você vai para mais difícil, né? Então, cumprir essa parte que nos cabe, ser espírita, é nos tornarmos sermos a melhor pessoa que nós gostaríamos de ser. Por exemplo, pensar: o que eu gostaria que o meu melhor amigo tivesse em relação a mim mesma? Eu queria que naquela hora, ou nesse momento, ele fizesse. Então, faça você em você e faça no outro. Sempre lembrando que aquela história do avião, primeiro coloca a máscara em você para depois você poder irradiar. Como
que você vai irradiar uma amorosidade que não existe dentro de você? Como que você vai irradiar compreensão se ela ainda não existe dentro de você? Como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? E a resposta está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o espírita pelo esforço que faz para dominar suas más tendências. Se fosse para fazer valer as suas boas tendências, todos nós fazemos isso, né? A gente sempre quer mostrar um lado mais positivo da nossa vida. É natural, né? Mas aí a gente tem que pensar que nós temos que dominar as nossas más tendências. Como é que eu reconheço essas minhas más tendências? É aquilo que vem de imediato, né? É aquilo que a pessoa chegou aqui no centro hoje e fica procurando, achando ruim, porque não sabe onde é o lugar do café, né? Aí você vê que a pessoa não está preparada para mudar, embora tenha um discurso lindo em relação a isso. Então, reconhecer as nossas dificuldades morais é aquilo que vem no ímpeto. Por exemplo, você está no trânsito, aquela pessoa ultrapassou você da maneira errada e ainda ficou buzinando achando que você é que estava errado, quando a lei diz que a preferencial é sua. Se você conseguiu rezar pelaquela pessoa de imediato, muito bem, fase acima. Mas se você teve vontade de xingar, de falar, se não se controla, você desce do carro para falar alguma coisa, explicar que você é que estava correto, quem faz isso? Não precisa levantar a mão, tá, gente? Para não dar vexame. Então, nós ainda estamos um patamar abaixo nesse jogo, ainda não estamos prontos para passar, e eu estou inclusa no meio de vocês aí. Então, a proposta é para que a gente não desvie daquilo que é essencial, buscando aquilo que é acessório. E para isso a gente precisa ter muito cuidado em relação à matéria. Tem uma música, que é uma música italiana, mas a versão é do Rossini Pinto, que diz assim: de tanto eu correr pela vida sem rumo, me esqueci que na vida se vive um momento. O que nós temos a certeza é do momento que nós estamos vivendo. De tanto querer ser em tudo primeiro, e essa é uma tendência normalmente nossa, e tem uma explicação até científica por isso, de tanto querer ser em tudo primeiro, esqueci de viver os detalhes pequenos. Porque só mesmo quando a gente está muito atento à vida, a gente vê os detalhes pequenos. E os detalhes pequenos, às vezes, é o olhar amoroso de alguém para conosco. E a gente nunca percebeu. Às vezes é o olhar amoroso daquela pessoa que sempre esteve ao nosso lado e a gente só descobre quando ela vai embora. Vai embora porque foi morar em outro lugar, vai embora porque é uma separação física ou uma separação emocional. E aí a gente começa a pensar, eu era feliz e não sabia. O que eu digo quando eu era feliz e não sabia? Havia algo de afeto daquela pessoa em relação a mim que eu nem percebi. E por não perceber, eu deixei escapar, como essa música fala. Me esqueci de viver os detalhes pequenos. E se nós não ficarmos atentos, realmente nós vamos nos perder. Mas por que a gente quer ser em tudo primeiro? Eu não quero, bobagem. Todo mundo quer, né? Estamos no mundo de expiação e prova. Sabe por que a gente quer? Porque é natural do nosso instinto de sobrevivência. Quando nós vivíamos lá na caverna, quem chegasse por último ficava sem nada para se alimentar. Era uma corrida pela sobrevivência. Então eu queria ser o primeiro para quando eu chegar lá pegar a caça e poder escolher a melhor parte. Quem tem família grande, ou os que tem só aquela história, filho único, não sabe do que eu estou falando. Mas quem é filho de 5, 7 irmãos, sabe que quando a mãe dizia, tá na mesa, a gente corria, não é? A gente estava conversando agora há pouco sobre essa história de perder a fome quando está doente. Esse é um problema que eu nunca vou ter na minha vida, pode ter certeza, porque eu estou sempre com fome.
me controlando. A nutricionista me explica, eu tenho que entender que eu só preciso comer o suficiente para me alimentar, eu não preciso comer o suficiente para passar mal. Mas é isso, aqui a gente vem de uma família que está na mesa, pessoal, a gente já dispara porque a gente quer pegar o melhor. E sem muito, se a gente chegar por último, não é. Então isso é uma questão de sobrevivência. Só que a gente precisa aprender que nós já passamos desse estágio. Nós já estamos num estágio superior. E nesse estágio a gente já não precisa tanto dessa preocupação em relação a essa questão. Como que deve ser a conduta espírita? Começa, como eu falei há pouco, no começo das nossas conversas, começa no templo doméstico, na exemplificação dos princípios de esposa, de marido, de filho, de sobrinho, etc. Faz sentido para o Espiritismo quando nós vivemos esse Espiritismo no cotidiano. E qual que é a função do Espiritismo? Há uma comparação muito bonita que eles fazem, que é assim, é a viga robusta, sustentável, para mostrar que nem tudo se perdeu e levar a esperança de dias melhores. É só nós pensarmos na viga que sustenta uma casa. A hora que essa viga ela é afetada, a casa inteira vai abaixo. Então é sobre isso que nós temos que pensar, que nós, como espíritas, somos viga mestre na vida de muitas pessoas, mas principalmente no nosso lar. Então aprender a viver o espiritismo é priorizar o que é importante para o espírito, sentir-se mais feliz interiormente, embora muitas vezes a nossa ação seja incompreensível para o mundo material. Alguém vai dizer, nossa, mas sábado você acordar tão cedo, vai lá para o Gaspa, dar passe, conversar com as pessoas, fazer o cafezinho. Muitas pessoas não vão entender. Então, o difícil papel que nós temos que desenvolver na nossa sociedade como vigas mestras, levando a nossa visão espiritual para todos que se encontram ao nosso redor, começando no nosso lar, nosso ambiente de trabalho, na sociedade em que vivemos. E viver tudo que a vida tem para dar, saber que em qualquer segundo tudo pode mudar, fazer sem esperar nada em troca, correr, mas sem se desviar da rota, acreditar no sorriso e não se dar por vencido, querer mudar o mundo ao seu redor, mas entender que mudar por dentro é bem melhor, fazer sem esperar nada em troca, porque vencer é recomeçar quando o sol chegar, quando o céu abrir. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui, desta vida, só se leva o amor. J. Quest. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um ótimo Dia das Mães para todas as mães. Nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigada.